Em algum momento da vida, você pareceu ser o seu maior inimigo? Olha, esta situação é dificilmente percebida pela pessoa que vive esta situação. Entretanto, ela acontece com muito mais frequência do que você possa imaginar. Pensando nisso é que hoje eu decidi falar para você que quer muito mudar a sua vida, quer realizar seus sonhos, mas não consegue fazer o que você quer. E essa é uma das experiências mais frustrantes que alguém pode ter. E eu falo isso de carteirinha, porque durante muito tempo eu vivi esta situação. Quero dizer para você, de início, que a experiência frustrante nunca é um evento isolado. Porque a mente humana, subconsciente, ela age por padrões. São padrões de linguagem, padrões de pensamento, padrões de comportamento. E estes padrões, a qualidade destes padrões, são definidas a partir da qualidade das memórias que estão empilhadas na sua mente. Então, mesmo que você tenha as piores memórias empilhadas, você não consegue enxergá-las e colocá-las de lado e agir corretamente na hora da ação. Por quê? Porque o cara que decide aqui dentro e que age é o subconsciente. E o subconsciente não tem filtro. Ele tem critério. Bom, baseado nisto, eu quero dizer que quando temos um comportamento disfuncional norteando a falta de qualidade de nossa vida, ele precisa ser combatido, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser amenizado por algum método, alguma técnica, e se você não consegue fazer isso sozinho, você precisa recorrer a alguém. Por quê? Porque todo padrão, pela repetição, já que todo padrão repete na mente humana, e à medida que ele repete, ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, mais forte. Ele vai agregando elementos para ficar cada vez mais disfuncional. E se você não tomar cuidado, ele te leva a fazer coisas que o seu pior inimigo não faria com você. Por isso, isto precisa ser combatido. Mas, Gil, isso é doença? Não, não é doença. É a forma que você significou as suas experiências a partir do que você viu, ouviu e sentiu. Repetidas vezes, ou então a partir de uma dada experiência de alto impacto emocional. Ok. Por causa disto, eu quero te convidar. Se você tem histórico de vida onde um padrão disfuncional repete sempre, sempre você ama e de repente é mandado embora. Sempre você empolga com o seu novo trabalho e de repente você desencanta e não consegue mais se sustentar no trabalho. Sempre você começa um projeto, um curso, uma formação, mas no meio você perde o tesão e bota tudo fora. Ou seja, você está sempre partindo de uma expectativa, se encantando com ela, e em seguida ela perde o sentido. Você perde a energia com ela.
Então, se esta é a sua situação, eu te convido a ficar até o final desta aula, porque você vai entender o que acontece com você. Ok? Para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa e criei este canal para divulgar os conhecimentos acumulados na vitória sobre mim que eu construí com a minha história de vida e pelo conhecimento que adquirei acompanhando pessoas e cuidando de mim mesmo em boa parte, em maior parte da minha vida. Por mais de 40 anos, eu fiz esse tipo de coisa. E se você está chegando aqui de paraquedas, cara, se inscreva. Meu canal precisa muito crescer, porque eu sei, a partir das pessoas que acompanhei, o quão benéfico ele pode ser para muitas pessoas que estão carregando sofrimentos enormes, desnecessariamente. Por quê? Porque os sofrimentos causados por emoções disfuncionais, eles são desnecessários. Na maioria das vezes, estes sofrimentos não têm causa. Não tem razão de ser. Causa tem, não tem razão de ser. Muitos deles sequer existem fora da sua mente. Então, pensa bem e vamos fazer. Se inscreva, ative aí o sininho para você receber todo o comunicado, porque agora eu estou voltando à normalidade, todo sábado, toda quarta-feira, com certeza vai ter uma videoaula nova. E eu estive em viagem e a viagem me levou, por vários motivos, a ter que furar a programação deste canal. Bom, quero também convidar você a ter sempre caneta e papel na mão, meu amigo. Para quê? Para anotar minhas aulas? Não. Pelo amor de Deus, não precisa de tanto. Se você interessar por qualquer conteúdo destas aulas, é só você mandar para mim, fazer para mim o pedido e deixar um e-mail que eu possa disponibilizar o PDF de qualquer das aulas que estão no meu canal para você. Quero convidar também a você a conhecer a jornada do autoconhecimento, que já está aí disponível, completa, com mais de 24 vídeos. Para ser mais preciso, 26 vídeos de aula. A jornada do autoconhecimento é a parte teórica da Era 2, que hoje eu estou apresentando e chegando já à 6ª aula. Para mim é um prazer enorme fazer isso. Por quê? Porque durante muito tempo todas estas coisas ficavam escritas nas minhas gavetas ou então aqui no prompt da mente, sem coragem de jogar para o mundo. Certo? Por quê? Porque emocionalmente eu tinha muito mais problema do que você pensa. Hoje está toda a parte disfuncional que me prejudicava está ou eliminada ou amenizada. E tudo utilizando técnicas de neurociência, de programação neurolinguística, algumas técnicas da psicologia positiva, a partir de leitura de cursos, de vídeos. Então, vocês têm a oportunidade de conhecer a história de alguém que mudou sua própria vida e que tem mudado a vida de muitas pessoas. Por isso, eu peço também que dê aí o joinha, comente para a gente e divulgue esse canal, porque esse canal é, sim, um canal de utilidade pública, tá? E de ofertas de oportunidades.
quando há uma oportunidade que eu oferto aqui, esta oportunidade muda a vida de algumas pessoas que aderem a ela. Poxa, mas não são milhares de pessoas? Não, não são ainda. Por quê? Porque meu canal é novo, né? Eu não sou tão novo, mas o meu canal é novo. Então, por favor, se inscreva e vamos fazer isto junto. Gil, mas com que autoridade que você fala assim, já que você está declarando que você é novo? Olha, gente, a honestidade não paga mais caro. Para chegar aqui, eu, além dos 40 anos de estudo, eu tenho 3 livros editados que estão disponíveis na plataforma Green. Tem um deles já no Kindle da Amazon, e os livros são Os Capitais da Inteligência, Metáforas que Curam e O Despertar da Excelência. Todos eles voltados para o entendimento e o aproveitamento do talento humano. Cada um deles apresentando uma proposta e ferramentas diferentes para você mudar a sua vida. Tá bom? Bom, aproveito também este momento para responder a uma pergunta que eu recebi. Essa pergunta foi do Sérgio. E o Sérgio me perguntou se a única técnica que eu uso para atender pessoas, para acompanhar pessoas, são metáforas. Não, Sérgio, não são. As metáforas, eu gosto de apresentá-las porque elas são um modo palpável que já está publicado em cima do que eu já fiz. E uma das técnicas que dão um resultado, que dá um resultado muito bacana, com pouco tempo. E quando você consegue fazer um diagnóstico legal, uma anamnese legal, e você consegue, de fato, detectar a carência, a fragilidade da pessoa, é uma técnica que valoriza e que cresce muito. E hoje eu estou tratando desta questão da frustração. A frustração que eu mencionei, com a qual eu iniciei a nossa conversa aqui, ela tem causas adversas, ou diversas causas, melhor dizendo. O problema não é a causa em si. O problema é a autoridade, a credibilidade das pessoas que geraram estas causas em nós. Falando conosco, nos ensinando, com amor, com carinho, com dedicação, com sacrifício. Essas pessoas podem ser causa de uma pessoa que sofreu da superproteção. O superprotegido, ele nunca toma decisão porque ele entende que a vida dele é problema destas pessoas que formataram estas crenças, destas pessoas que alimentam estas crenças. Essa crença de incapacidade, de inferioridade, de insegurança, de medo. Haja visto que a educação para o medo é o padrão de educação mais usado no mundo. Pouca gente conhece respeito, e limites, mas todo mundo conhece o medo. Estas pessoas também, elas podem ter desvalidado. É um pai com pressa que de repente puxa o filho e diz: puxa, como você é mole. Você não faz nada direito, não aguenta nem me acompanhar. Olha, isto aí é uma situação que desvalida. Isso repetidamente em cima da criança vai com certeza arranhar a autoestima dela. Gil, mas então não posso chamar a atenção? Pode e deve.
Mas isso é uma questão matemática. Pareto estudou essa situação. E nos estudos de Pareto, você precisa ter de 4 a 8, aliás, nem é de 4 a 8, de 6 a 8 elogio para uma correção. E quando você faz a correção, não vem amenizar dizendo que ele tem essa ou aquela qualidade, não. Naquele momento é correção, seja só correção. Por quê? Porque senão a criança fica confusa. E ela confusa não vai dar um bom significado para a experiência vivida, ainda que ela alguma vez possa fazer isto. Mas via de regra não vai. O certo é que esta questão da relação de você, criança, com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com seus avós, com a professora, com a cuidadora da creche, esta supercorreção constante vai gerar a crença de incapacidade e de não merecimento. E quem tem estes dois sentimentos, gente, vai passar pela vida inteira se dizendo vítima, botando culpa em tudo e em todos, dizendo que foi passado para trás, dizendo que, ou seja, ela sempre vai ter uma narrativa para justificar por que não deu certo. Mas ela nunca vai ser capaz de pensar, tudo bem, não deu certo, mas qual é a solução que eu posso propor para resolver e eliminar este problema? Ela não consegue fazer isso porque também não consegue decidir. E ela não consegue decidir porque ela não sabe do que ela é capaz. E ela não sabe do que ela é capaz porque ela sequer sabe responder quem ela é. Na minha atividade profissional, uma das coisas que mais travam os meus clientes é quando eu pergunto o que é ser você. Geralmente a pessoa está habituada a responder desde criança o que ela faz, ou o que ela quer fazer, ou o que ela tem, ou o que ela conquistou, mas ela nunca é chamada a falar, a conceituar, a demonstrar a consciência de quem ela é e de quem ela quer se tornar. Normalmente a gente pergunta para a criança assim, quando você crescer, o que você vai ser? Olha, na realidade a pergunta é, o que você vai fazer da vida quando você for grande? Então, são perguntas normais da cultura de família, da cultura de orientadores, e que não contribuem com a formação de pessoas decididas, seguras, conscientes do que quer, consciente de quem é e consciente de quem quer se tornar. E o efeito destas crenças, dessas situações vividas na experiência infantil que eu coloquei aqui, elas geram crenças, a formação em nós de crenças disfuncionais, baseadas em memórias viciadas, tóxicas, memórias negativas, pessimistas. E o resultado disso é que nós temos um monte de gente insegura. A maioria das pessoas que você conhece, elas tomam decisão hoje, porque hoje é o último dia e se não decidir hoje, não decide mais, ou ela planeja antecipadamente, faz as coisas com o tempo certo. Ou pior do que isso, ela deixa passar o tempo e não age. E aí nós temos as pessoas omissivas, as pessoas que não se posicionam, pessoas que querem agradar todo mundo, pessoas com baixa autoestima, que simplesmente se acha um lixo, tem vergonha de ser quem é, pessoas medrosas,
Pessoas medrosas não é aquela pessoa que não tem coragem de fazer qualquer coisa, é aquela pessoa que não tem coragem de agir quando o risco é suportável para ela. Aliás, ela não sabe nem calcular o risco. Tudo que ela faz é correr do risco o tempo todo. Bom, dessa vez, chegamos dessa feita e todo esse preâmbulo, preparando você para a história de hoje. E a história de hoje é: certa vez eu atendi uma pessoa que era muito boa em tudo, mas não fazia nada do que precisava ser feito. E isto não acontecia na vida dela, porque a zona de conforto dela era muito grande. Ou seja, ela não teve nenhuma autoridade, autonomia para assumir o controle da vida dela. A vida dela era problema do pai, da mãe, do marido, do tio, da avó, mas nunca era problema dela. Era uma pessoa que vivia apontando, mas não se via. E esta pessoa, ela tinha um histórico de alguém que foi assim escondido da vida pela família. A família ensinou para ela que ela deveria ficar mais escondida porque ela não fazia as coisas direito. A falta de autoestima dela era tão gritante que ela se considerava uma pessoa completamente desvalida. E desde os primeiros dias da sua vida sempre foi assim. E a família, cheia da razão, cheia da arrogância, divulgava para todos que chegavam na casa que aquela pessoa era incapaz. Que aquela pessoa era protegida por eles porque ela não sabia viver sozinha. Ela não sabia assumir o comando da sua vida. E nessa história participaram pais, avós, tios e irmãos. Era uma confusão. Aliás, era um irmão só. Então, tudo isso para ela era muito complicado. E esta forma da família ver e lidar com ela se tornou um treinamento muito eficaz para que ela se tornasse ninguém na vida. E como ninguém na vida, ela arranjou um marido para manter exatamente o padrão que a família dela ensinou a viver. E este casamento, então, passou a ser uma extensão do ambiente da sua casa. É isso que nós chamamos ecossistema. Quando o ecossistema é tóxico para você ou é tóxico por natureza, cara, é muito bom família, mas quando a sua família é assim para você, você precisa respirar. Vá para algum lugar onde você possa tocar a sua vida. Esta é a primeira ideia. E o problema é que estas pessoas elas têm medo do que elas podem ou do que elas possam fazer, se assumirem o comando da vida. Eu estava na terceira sessão de atendimento com esta pessoa, quando a anamnese e as técnicas, por meio de uma maêutica pesada, mostrou a necessidade de se trabalhar esta pessoa, a autoconfiança. Trabalhar e limpar as emoções negativas, ressignificar. E para isso, uma das formas mais eficazes é quando você prescreve um filme ou conta uma história. Então, normalmente, o que a gente faz? Conta a metáfora no atendimento e prescreve um filme para a pessoa. No caso dela, eu passei o filme O Enigma de Caspar Hauser, que mostra que
A pessoa é o padrão significado por ela, o padrão de educação que ela recebeu, ou o que ela entendeu da educação que ela recebeu, o que ela conseguiu ler no ambiente que ela viveu, com as pessoas com as quais ela lidou, nos ambientes, nos lugares que ela frequentou. Então, agora eu passo a contar para vocês a história do planeta das Rapunzéis. Porque esta pessoa estava enclausurada em uma torre. Sofria, mas era incapaz de abrir a porta e sair. E a história que eu contei para ela foi mais ou menos esta. Havia um planeta, e neste planeta, todas as mulheres eram Rapunzéis. Todas elas viviam até um príncipe se interessar por ela em suas torres. Solitárias, sem o que fazer, sem ocupação, sem identidade, sem a presença do semelhante para poder tecer os raciocínios de associação, de dissociação. Tudo era solitário, tudo era frio, tudo era triste. Mas toda a natureza tende à sua perfeição. Por isso, estas mulheres tinham cabelos que chegavam a dar tranças muito grandes. E todas elas dependiam destas tranças, porque eram pelas tranças que os príncipes subiam, escalavam a torre e libertavam as mulheres, as Rapunzéis. Veja bem que hoje temos muitos homens e muitas mulheres nessas torres. Mas naquele planeta não. Porque um belo dia, uma destas Rapunzéis, cansada de esperar e sentindo o peso da tristeza, da frieza daquele local, ela, irritada, cortou os seus cabelos, teceu 2 longas tranças, amarrou com segurança estas tranças ao fundo da torre e desceu. E ao descer, ela pôde caminhar. E caminhando, ela viu outras pessoas. Ela pôde, inclusive, escolher o príncipe que ela achou adequado para ela. E ela pôde também ver que a história dela não era única, que aquele lugar estava cheio de torres, que as mulheres que ela viu, todas já tinham encontrado os seus príncipes. E aí, ela então encontrou o seu príncipe e pôde escolher, depois de conhecer muitos outros. E ao escolher, ela também escolheu uma missão de contribuir com as outras Rapunzéis. Ela reuniu várias pedras e escreveu a sua história em vários papéis. E ela envolvia os papéis, estas pedras, e saiu por aquele planeta, jogando em cada torre a sua história, levada por uma pedra. Pouco tempo depois, todas as torres daquele planeta eram peças de museu, porque as Rapunzéis simplesmente
abandonaram as suas torres, conquistaram o direito de caminhar, conquistaram o direito de entender que não havia um único príncipe, mas que havia vários e que elas poderiam escolher. Baseado na história dessa Rapunzel, por gratidão, toda a comunidade a elegeu rainha daquele planeta. E assim, ela governou por muito tempo ao lado do seu príncipe, de seus filhos, com sabedoria, com bom senso, gerando libertação das pessoas e aumentando o espaço da sua liberdade, porque ela era responsável por quem ela havia se tornado. Quer saber mais sobre as coisas que eu venho lidando na Era 2? E é contar estas histórias. História de hoje, inclusive, está no livro Metáforas que Curam, que está à disposição para vocês na plataforma Green, e que tem link aí embaixo que você pode acessar a esta oportunidade de adquirir este livro. Este livro tem várias histórias e todas elas foram trabalhadas por mim. E todas elas eu conto o caso que a inspirou ou o caso que eu trabalhei e aponta casos semelhantes que essa história pode ajudar a resolver. Então eu te convido a fazer desta oportunidade e deste livro uma oportunidade de você entender que você também pode criar suas metáforas. Certo? A hora que você vê lá, que vê eu colocando as situações e colocando a história, você vê que isso pode ser feito por qualquer pessoa. E se você quer saber mais sobre problemas que afligem a existência e tiram a qualidade de vida das pessoas em nível emocional, por falta de autoconhecimento, por falta de limites, por falta de clareza de ideias, por medo, por insegurança, tudo isso, por favor, apresente a sua dúvida, sua curiosidade, conte-nos um pouco da sua história e quem sabe você possa vir a ser uma das pessoas inspiradoras de minha história, das próximas metáforas. Olha, um beijo no coração de todos. E eu quero dizer para vocês, não percam nenhum episódio da Era 2. Se você está chegando aqui hoje, vai lá no primeiro e pegue, porque tem uma sequência bacana, tá bom? Um beijo no seu coração, ótimo final de semana, fique com Deus, tchau!